E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu tenho um convidado mais que especial. A gente até veio na sala do Imperador aqui na Academia de Belas Artes para apresentar para vocês o Cássio. Meu, assim ó, as estradas que te trouxeram até aqui não são as estradas que vão te levar pro futuro. E o Cássio tem uma história de empreendedorismo que é digna de Oscar. E você vai ficar sabendo dessa história hoje em primeira mão aqui no Primecast. Seja bem-vindo, se conecte com a gente aí, ative os sininhos para as notificações. Vai ser muito legal a gente se conectar e você ouvir histórias como essa aqui no Primecast. Cássio, muito obrigado por essa oportunidade de falar com você. Quero dizer que você é uma inspiração, tá? Que transcende barreira, transcende os limites geográficos que a gente pode inclusive ter, né? Porque você, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Rosa, né? A gente vem aqui se encontrar na Belas Artes em São Paulo para falar sobre empreendedorismo. E eu queria entender essa trajetória aí, cara, né? De você sair de uma posição dentro da empresa, né, que você está lá na área de logística, né, como um auxiliar de logística, e evoluir para dono da empresa. Então, pessoal, olha só o tamanho da história, né? E aí entender, né, as nuances dessa história e o que fez você chegar onde você chegou, né? E o porquê da DaisyCon. Como é que você veio a adquirir essa empresa, então? Então, pessoal, Perfeito. recebam aqui o Cássio. Muito obrigado, Ciro. É um privilégio muito grande estar aqui na AAA Summit e ser convidado por você, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, então eu fico feliz e agradeço pelo convite. Realmente, eu acho que a história que chegou até você é uma história real, né? Essa história ela começou lá atrás, quando eu tinha 19 anos, e eu entrei realmente na DaisyCon para ser auxiliar de depósito, né? Eu trilhei um caminho muito simples na época, né, como auxiliar de depósito. Depois eu passei a promotor de vendas, que era uma atividade muito simples, que abastecia as mercadorias nos supermercados, abastecia gôndolas. E eu comecei a me identificar muito com aquela atividade, né? Então, na época, eu não tinha nem noção onde isso desencadearia, né? Eu acabei sendo vendedor na época da empresa, né? Então, para mim, era algo maravilhoso, porque eu descobri que eu amava vendas. Né? E hoje isso me norteia, né? Eu me considero um eterno vendedor, né? Cheguei ao posto de supervisor de vendas ainda muito jovem, na época eu tinha em torno de 22, 23 anos, que é onde eu estava cursando o curso de administração de empresas, lá na cidade. Então eu vim de origem muito humilde, criado pela minha mãe, e fui estimulado por alguns amigos, até mesmo na época o proprietário da distribuidora me incentivou a estudar. Fiz a faculdade de administração de empresas e, como acontece com muitos profissionais na época, acabou surgindo uma oportunidade de trabalhar em uma outra operação lá na região. E eu acabei, na época, entendendo como sendo melhor para mim, pela proposta financeira e tudo mais. Trabalhei para outra distribuidora, né? Mal eu sabia toda a volta que isso daria, né? Fui coordenador de vendas dessa outra operação, né, durante 6 anos. Então era todo o noroeste do estado do Rio Grande do Sul, onde eu pude aplicar aqueles conhecimentos que eu tive lá no início, conhecimento de logística, conhecimento de vendas, conhecimento de coordenação de equipe e conhecimento de produto. Porque na época a gente trabalhava muito forte com a linha de candies, que é essa linha de pirulitos, chicletes, chocolates, biscoitos. E eu consegui levar esse know-how, ainda muito jovem, né, para aquela outra empresa. Foi então que eu me formei em administração de empresas e imaginando que o pico da minha carreira, das oportunidades, era onde eu estava, como coordenador, muito bem, numa empresa conceituada lá da cidade. Já estava me desenvolvendo, já consegui adquirir algumas coisinhas para minha família. Foi então que eu recebi uma proposta para participar de uma seleção, na época de uma multinacional da Inglaterra, que se chama Cadbury Adams, que é uma importante companhia de candies, que veio a fundir, a fazer uma joint venture com a Kraft Foods americana, que se tornou a Mondelez International. Então eu fui coordenador estadual do canal distribuidor dessa companhia. Então para mim era o ápice, né? Então foi algo assim que me abriu portas, né? Eu tive que ir em busca de conhecimento,
para conseguir me desenvolver dentro dessa companhia. Então eu comecei a participar de eventos aqui em São Paulo, como por exemplo a Expo APAS, que eu participei inclusive essa semana novamente, eventos como a BAD e inúmeros outros. Dentro dessa companhia eu consegui ver a capacidade que eu tinha, então eu comecei a me autovalorizar, né? E perceber, poxa, mas aquele menino do interior lá, simplesinho, parece que aprendeu alguma coisa. E foi então que eu comecei a cada vez mais me inteirar do assunto, principalmente na área de candies. Então eu fazia muito curso, lia muita matéria, sempre que eu podia aprender sobre esse mercado de candies, de guloseimas, venda por impulso, eu fui aprendendo. Então eu recebi uma proposta de uma outra companhia, na época a Florestal Alimentos, que era dona de uma fábrica de chocolates centenária, chamada Neugebauer, uma fábrica lá do Sul, para eu assumir a gerência dos 3 estados do Sul. Então eu assumi o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná como gerente. Então, na outra companhia, que era gigante, eu era coordenador. É o famoso um passo para trás para 2 para frente. Eu fui para uma companhia menor, porém em uma função estratégica maior. Né? Então eu fui para a companhia Florestal, que por sua vez, alguns anos depois, vendeu a operação de chocolates para uma outra companhia, que é a Vompar, fabricante da Coca-Cola lá na região sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Vompar criou uma operação chamada Vompar Alimentos, que operava com a Neugebauer, uma outra companhia chamada Mumu e uma empresa chamada Valérios. Eu assumi a operação dessa empresa para os 3 estados do Sul e posterior eu retornei para a Florestal Alimentos na operação de balas e assumi o Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, 20 estados. Então isso me possibilitou, Ciro, uma bagagem que eu não imaginava na época. Nunca imaginei que aquele menino do interior teria a possibilidade de viajar o Brasil inteiro, comercialmente. Foi aí que eu, de fato, percebi que eu tinha me tornado um profissional experiente no segmento, um especialista no segmento de candies, né? Comecei a ser convidado para eventos, cases, treinamentos, né? Então eu cheguei a ter, na época, eram quase 70 vendedores. Então foi aí que chegou o ápice da minha carreira de executivo, né? E aí, qual foi o lapso de tempo aqui, então, mais ou menos, se você fosse colocar, né, novos fora? Então, o lapso de tempo foi do início da carreira lá na Desicom, 1999, até janeiro de 2015. 16 anos. 16 anos. 16 anos para eu me tornar dono da minha própria empresa. Então, o que aconteceu? Aquela companhia, a Desicom, a pequena distribuidora da Arcor, concorrente das 2 demais que eu trabalhei, da Neugebauer e da própria Adams, uma empresa pequena, distribuidora de uma marca muito importante, que é uma indústria argentina chamada Arcor. O proprietário, até então, me fez uma proposta para eu comprar a empresa, certo? E eu acabei aceitando a proposta. Foi em meados de 2014, e a gente fez ali um plano de saída minha da companhia. Fiquei um aviso prévio de 6 meses. A gente organizou minha saída da companhia, da Florestal Alimentos, e eu comprei a Desicom. Então, a minha visão foi mais ou menos a seguinte: a primeira empresa em que minha carteira foi assinada com 19 anos, eu passei a ser dono dela. Até aí a história linda, fantástica, mas só isso não bastava. Eu precisava colocar a Desicom num patamar de negócios maior do que ela tinha na época, né? Foi então que eu tive a visão das experiências que eu tive, network, feiras, fornecedores. Então, o que eu pensei? Eu pego uma empresa de pequeno porte, certo? Porém já com uma malha de clientes em uma determinada região. Desenvolvo aquela companhia que nós já éramos distribuidores, que era a Arcor, aumento a capacidade e trago outras companhias de outros segmentos do varejo alimentar. Então, na época, nós tínhamos uma indústria, né? Hoje nós temos aí em torno de 10 fábricas, né? E também, no decorrer desse período, então agora já faz 7 anos e meio que eu sou proprietário da empresa, então assumi em janeiro de 2015, eu transformei essa empresa
em uma importadora. Sim. Então hoje se chama Daisycom Importadora e Distribuidora Limitada. Então a gente criou todo um processo que foi se encaixando, e isso graças a conhecimento, né? Conhecimento esse que eu busco justamente em eventos como esse. Tá. Né? Que a gente Eu está tô aqui. percebendo, Cássio, aqui que muitas vezes nessa jornada empreendedora, né, que eu tô olhando aqui, encaixando as peças, né, muitas vezes a gente vive uma geração que ela é micro-ondas, né? A gente acha que a gente vai pegar o prato, né, colocar no micro-ondas, 1 minuto, pô, eu tiro, sou empreendedor, né? É uma geração em que a gente quer plantar hoje para comer o suco tomar o suco de laranja. Não existe, né? Não existe, né? Ou seja, existe um processo de aprendizagem, de crescimento pessoal, né? É por isso que esse menino cresceu, né? Eu acredito que assim, eu acho que a questão, né? A questão da geração é questionável. Muitas vezes eu vejo jovens, aqui mesmo no evento a gente vê também jovem querendo buscar o conhecimento, né? Mas talvez pela facilidade da informação, internet, Google, se transpareceu que os negócios, que as coisas são muito fáceis, né? Ou pior, que elas são inatingíveis, né? Por exemplo, eu era um menino de família humilde. Então como que alguém de família humilde vai ter uma própria empresa? É algo inusitado, né? Então daqui a pouco o jovem ele imagina que ele não vai ter essa capacidade, não vai ter essa oportunidade. E eu digo que sim, eu sou prova viva disso, né? Mas você tem que engolir muito sapo. Você tem que estar apto a ser resiliente, a se adaptar, a ser humilde. Porque assim, é muito difícil, né? Até você conseguir chegar. E eu não cheguei ainda onde eu desejo, né? Naturalmente. Então, eu acho que a grande questão, Ciro, ela tá, não é nem na geração, mas na maneira de se ver a vida e os negócios, né? Porque eles estão entrelaçados, né? A resiliência, ter humildade, ter honestidade, ter força de vontade, esses valores eles nunca saíram da moda, Muito bom. né? Então quando você se agarra nesses valores, a chance de você dar certo é muito maior. Muito maior, concordo. Né? Então hoje a gente estava aí, hoje de manhã mesmo, né? Participamos aí de um hackathon de uma grande companhia e tal, vendo como uma grande companhia, uma gigante da siderurgia, que é a Belgo, nos convidou para participar de um hackathon para pessoas que não são da área de siderurgia, de aço e tal, dar as suas opiniões para resolver um problema de redução de emissão de CO2. O que a gente presenciou ali? Humildade. Humildade. E humildade não fala sobre você ser menos que alguém, né? Justo. Humildade é sobre você saber o seu real valor. Perfeito. Né? Você saber ouvir, de você saber o seu tamanho no ambiente, porque né, muitas vezes a gente tem esse conceito errado de humildade, né? Que humildade é eu ser menos que alguém. E não é isso de ser menos. Conceito errado. Não. Né? Mas a humildade, eu acho que ele é o conceito mais nobre que existe, né? Ele é o grau máximo da nobreza, né? É a capacidade de considerar o outro superior a mim mesmo, mas não no sentido que eu sou menor, mas no sentido assim, eu te dou a voz para te ouvir. Perfeito. Porque eu não sou maior que você, nós somos iguais, né? Nós estamos no mesmo patamar. No mínimo você vai ter alguma ideia nova pra me passar e tudo mais. Né? Maravilhoso. Porque aí, Cássio, eu percebo que essa humildade que te trouxe até aqui como empreendedor, que você trilhou esse caminho, todas as relações, né? A sua vida ela não mudou atrás da próxima empresa que você entrou, mas ela mudou atrás de um relacionamento que você teve. Justo. A maioria e assim, eu enxergando aqui os relacionamentos, né, por trás dessas marcas, foram as tem pontes pessoas, mas os relacionamentos foram as pontes para o futuro. Perfeito. Assim, ó, então eu gosto de dizer que você está a um relacionamento de mudar toda a sua vida. Perfeito. A gente não muda a vida porque eu encontrei uma empresa nova, porque eu tenho uma oportunidade de negócio nova, porque eu comprei um carro novo, porque eu tenho uma casa. A gente acha que a nossa vida vai mudar quando a gente conquistar alguma coisa ou chegar na tal desejada felicidade, né? Felicidade não é um destino, né? Felicidade é o caminho, é o dia a dia, a gente poder sorver este momento aqui dessa conversa e estar feliz. Sem dúvida. Hoje, porque se eu não conseguir estar feliz hoje comigo mesmo aqui, quem dirá amanhã com alguma outra coisa, né? Justo. Então, assim, eu acho que... Então, uma vez que esse relacionamento é que muda,
como é que você vê na vida do empreendedor essa questão da formação da rede, do network, né? Porque eu vejo você nesses eventos. Eu falo todos, muito, né? Eu realmente, assim, ó, eu vou te falar, sim, tu foi muito feliz nessa colocação, assim, ó, pra quem veio do nada, né, eu posso dizer pra ti que o network é tudo. Para mim, né, a experiência de conhecer pessoas foi o que me possibilitou chegar onde eu cheguei e talvez ir para onde eu quero ir, né? Muito bom. Tem uma expressão que a gente usa lá, eu sou vice-presidente de comércio de uma entidade em Santa Rosa, que é a CISAP. A gente usa, assim, uma expressão que é pensar global e agir local, né? Então, o que eu penso? Assim, não importa onde você esteja, né? Nós estamos lá numa região interiorana, uma região longe da capital, 500 quilômetros da capital, longe dos grandes centros do Brasil, porém é uma região de gente muito trabalhadora, de gente muito empreendedora, de gente, de pessoas de valores como esse que eu falei para você. Então acho que talvez esse foi um diferencial competitivo. Eu vim de um local onde esses valores são muito presentes. E o networking para mim foi fundamental, porque foram as pontes que foram me levando, né? Então, por exemplo, meu colega, meu par de gestão da Vompar era o Juan Pablo Bueira, né, que hoje é CEO da AAA, né, que é aí a companhia do Ricardo Amorim, do Alan Costa, né, e do próprio Arthur Igreja, né. Então eu estou aqui hoje em função de um colega, né, que nós fomos colegas, e isso vai gerando, né, gerando. Ontem nós tivemos aí uma palestra de um outro grande amigo, do Luiz Candreva, que foi o profissional que nos levou para a imersão em 2019 ao Vale do Silício. Então eu conectei ele com o Juan e ele já estava aqui na AAA Summit. Então você vê que é tudo network. Nós hoje mesmo nos conhecemos aqui no evento. Então, assim, buscar conhecimento. E esse conhecimento, ele está nas entrelinhas. Nem sempre, de fato, é aquele da palestra, o conhecimento do treinamento, o conhecimento. As pessoas que estão ao teu redor, né, se relacionar, conversar, né? Então é algo que eu peguei para mim. A minha empresa ela está fisicamente no interior do estado. Ela está fisicamente em uma cidade do interior do estado. Eu sou uma pessoa que me desloco e busco conhecimento em eventos. Eu estive agora em março no SXSW em Austin, no Texas, né? Em novembro do ano passado estive na Expo Dubai, nos Emirados Árabes, sempre em busca de conhecimento e de network, né? Com companhias, com indústrias, né? Trocando informações e trocando contatos. E isso projeta a tua empresa para um outro patamar, independente da geolocalização dela. Porque a gente é, né, a média dos nossos 5 melhores amigos, né? Então, assim, eu espero que você aí que está nos assistindo, você perceba esse valor que existe na conexão entre de um empreendedor, né, de uma jornada empreendedora, aqui, Cássio, que você está de parabéns, né, porque, obviamente, que a conexão só acontece por protagonismo, ela não, né, se você tivesse só de passageiro aqui, você provavelmente teria ficado lá naquela logística, né, e talvez teria progredido muito pouco na vida se você não tivesse sido protagonista da sua própria história. E eu acredito aqui que vocês que estão nos assistindo têm a oportunidade de se conectar com uma mente brilhante aqui, que é o Cássio. Pessoal, então nós estamos chegando aqui no final desse podcast. Se você curtiu, veja que a força de uma rede, ela está nos nós e não nas linhas. E aqui é a respeito de network, de construir essa rede. Então se conecte com o Cássio. Se você curtiu esse podcast aqui, deixa o teu comentário, ativa o sininho aí, pra você poder curtir mais conteúdos como esse aqui. E fato é que você está a um relacionamento de mudar toda a sua vida. A pergunta certa é quem? Nós nos vemos nos próximos Primecasts.